dar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 1057 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Mais unidade cristã. fmmusical.com.br, 105.7 FM. Bem-vindo à Musical. Mais unidade cristã. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, mais um dia de debate na Musical FM 105.7. Aqui nós crescemos em graça e conhecimento e muito bom participarmos de mais um programa de debates onde quem ganha é o ouvinte. Hoje um tema polêmico, acirrado, sobre a volta de Jesus. Pois é, ela será antes ou depois da grande tribulação. Você pode já pelo WhatsApp no 011 98484 9988, 011 984 84 9988, dar também a sua opinião. Nós temos aqui dois participantes ferrenhos que vão defender aí as suas opiniões, suas linhas interpretativas sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, se ele vai ser antes ou depois da grande tribulação. Está comigo aqui o pastor Marcelo Oliveira, ele é teólogo, hebraísta, pós-graduado em Antigo Testamento, ocupa a cadeira de número 17 na Academia Evangélica de Letras do Brasil, conferencista e escritor com 15 livros publicados. Seja bem-vindo, pastor Marcelo. Muito obrigado, pastor Juliano Fraga, que alegria estar aqui com o senhor, cumprimentar o meu amigo pastor César Cavalcante, a quem tenho muito respeito, profunda admiração. E hoje esse debate aqui promete pegar fogo na história da Musical FM. Que Deus nos dê um excelente debate. Com certeza. Está conosco também o pastor César Cavalcante, formado em hebraico pela Unibis, formado em apologética cristã pelo Instituto Cristão de Pesquisas, pastor da Comunidade Cristã Genuína em São Paulo e em Campinas, reitor da Faculdade Teológica Bethesda e autor também de vários livros. Seja bem-vindo, pastor César. Uma alegria estar do outro lado aqui da mesa de debates. Espero que seja um tempo enriquecedor para os nossos ouvintes. Não sei se estou aparecendo aí, mas é isso aí. Legal? Antes de nós começarmos ouvindo as opiniões dos dois debatedores, nós vamos agora ouvir um pouco o ouvinte, o que ele tem a dizer acerca deste assunto tão polêmico que é a volta de Jesus. Ela será antes ou depois da grande tribulação? Vamos lá. Pai, que Deus abençoe muito esse debate, que venha para crescimento e edificação de nossas vidas. Creio que vai ser muito forte hoje esse debate aí, para a glória de Deus. Com certeza será um debate de mestres. Eu acho que o debate hoje vai ser muito bom. Eu creio que debater com o pastor César vai ser muito difícil, né? Vai ter que ter bastante argumento. Tô orando para Deus ter misericórdia de vocês dois, viu? Porque o mistério vai ser forte. Hoje o debate vai ser bom, vai pegar fogo. É uma analogia que eu faço igual ao jogo que aconteceu sábado passado, no final do campeonato, entre Corinthians e Palmeiras. Assim como o Corinthians e Palmeiras é dos maiores clássicos do mundo, e o jogo foi emocionante do começo ao fim, então eu acredito que o debate vai ser emocionante do começo ao fim. Eita glória! Bom dia, paz do Senhor. Eu vou falar, eu só não queria estar na pele, nem de um nem do outro. Meu Deus,
Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Taca-lhe pau, pastor César Cavalcante. Legal, ouvimos os ouvintes. É um assunto que divide opiniões, é por isso que nós temos aqui dois debatedores. Por falar em futebol e bola no pé, eu vou passar a bola para o pastor Marcelo. Você tem um tempo aí para defender se Jesus ele volta antes ou depois da grande tribulação. Qual a sua perspectiva, pastor Marcelo? Pastor Juliano, vai ser cronometrado ou eu falo um pouco depois, só para eu controlar também? Vamos lá, 3 minutos então, vamos lá. Vamos lá, obrigado. Bom, eu defendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Lucas 21:36, Jesus disse, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Romanos 5:9, Paulo diz que após sermos justificados pela fé, eu estou concatenando aqui, vou explicar, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A ira é inegável, embora o pós-tribulacionista tente negar que a ira é a tribulação, a ira é a tribulação que haverá de cair sobre a terra, não é? Então, é inegável que nós seremos salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo também afirma isso, Apocalipse 3:10. Então, quando nós defendemos isso, defendemos sincronizando os textos bíblicos, não é? O período da grande tribulação, que eu sei que o pastor César vai explorar muito esse tema, é para os judeus, tanto que todo o contexto de Mateus capítulo 24 está falando para a comunidade judaica, abominável da desolação, quem estiver no deserto, que não corra, ai das grávidas aquele dia. Então, há todo um contexto judaico ali que não está se referindo à igreja de Jesus. No primeiro sentido, o sentido histórico, e depois, se nós formos analisar as citações, está sendo remetida a Sofonias 1:15, a Joel 2:31. Então, Deus guardará o seu povo da ira, da grande tribulação. E por que eu disse isso? Porque no pós-tribulacionismo, eu tenho mais um minuto, a ideia da iminência não é muito forte para eles. Se você perguntar para um pós-tribulacionista, primeiro vem a grande tribulação e depois o aparecimento do Senhor Jesus. Para nós, não. O arrebatamento pode acontecer agora. No pós-tribulacionismo, não. Então, isso esvazia o sentido da bendita esperança que Paulo falou em Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, no pré-tribulacionismo, a igreja tem que estar preparada para subir agora. Na cronologia do pós-tribulacionismo, primeiro a grande tribulação e depois o aparecimento do Senhor. Então, o sentido da bendita esperança é esvaziado nesse sentido. Então, o pastor Marcelo defende, então, que a igreja não passa pela tribulação. Exatamente. O arrebatamento, ele é antes da tribulação. Antes da tribulação. 2 pontos que o irmão pontuou, a iminência e a distinção entre Israel e igreja. Pastor César. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito bonito a doutrina pré-tribulacionista. Eu fui pré-tribulacionista porque, na verdade, quando a gente se converte, a gente segue o rumo que aquela igreja que pregou o evangelho para você segue. Então, eu fui pré-tribulacionista por conta disso. Deixei de ser pré-tribulacionista com muita dor, porque eu acho mais bonita a doutrina pré-tribulacionista do que a pós. Eu sou pós-tribulacionista por causa da Bíblia. O pré-tribulacionismo é uma doutrina muito bonita, espiritualizada, né? Porém recente, montada recentemente. Quando eu falo recentemente, é alguma coisa perto de 200 anos. A igreja tem 2.000 anos de história. E na história da igreja, sempre a ideia foi que a igreja passaria pela grande tribulação. Eu queria que vocês prestassem bem atenção e lesse, né, o que está sendo falado, porque o pastor Marcelo apresentou alguns textos, mas nenhum deles fala que Jesus volta antes da grande tribulação. Nenhum deles. Na verdade, a doutrina de que Jesus volta antes da grande tribulação é uma doutrina montada por pessoas, inclusive, piedosas, mas não tem amparo na Bíblia, não tem amparo bíblico. E eu, alguns anos da minha vida, eu decidi não ser seguidor de homens, entende? Então, o que eu quero defender aqui é apenas o texto bíblico. A Bíblia mostra os cristãos atravessando a grande tribulação.
lá em Apocalipse 13, lá em Apocalipse 16, lá em Daniel, a Bíblia fala dos santos que estão atravessando a grande tribulação. Então, Jesus Cristo, ele disse que ele volta depois da grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24, lá em Marcos capítulo 13, lá em Lucas capítulo 22. Então, Jesus Cristo disse que ele voltaria depois da grande tribulação. Eu queria só que vocês entendessem que eu não vou defender doutrinas de homens aqui. Eu vou defender o que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, fala que não houve arrependimento durante a grande tribulação. Da onde é que o pré-tribulacionismo... Porque para o pré-tribulacionista ele precisa obrigatoriamente defender salvação depois da volta de Cristo. Então Jesus volta nas nuvens, leva a igreja. E aí o pré-tribulacionista precisa defender que tem salvação dentro da grande tribulação. Aonde na Bíblia tem alguém se arrependendo dos seus pecados? Aonde na Bíblia tem alguém se convertendo a Cristo no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja? É o primeiro questionamento que eu levanto aqui. Pastor Marcelo, nós ouvimos o pastor César aqui dizer que o pré-tribulacionismo durante a história da igreja, então, é uma doutrina nova. Tá. Geralmente costumam dizer que ela tem base, o pastor César não disse isso, mas nós sabemos, em 1830 com John Nelson Darby. Este é um ponto. Outro ponto é sobre se existe ou não salvação dentro do período tribulacional. Se você puder comentar esses dois pontos, eu acho muito interessante. Bom, vamos lá. O pastor César disse aqui que é doutrina de homens e nós respeitamos muito, mas tudo que eu falei está nas Escrituras, né? Essa história de silêncio não é uma tese factível, porque por muitos anos a doutrina da Trindade não foi explorada na igreja. A palavra Trindade não está na Bíblia. Ora, se nós não pudermos fazer uma concatenação de textos para defender algo que não é explícito na Bíblia, nós vamos ter problema com vários textos da Bíblia. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. A palavra onipotente não está na Bíblia. Acaso Deus não é onipotente? O nome de Deus não está em Esther. Acaso Deus não está presente? Então isso é uma falácia. O argumento da temporalidade é falacioso. Nós acreditamos, sim, que a igreja vai aos ares, coisa que no pós-tribulacionismo é a ideia do elevador, porque no pós-tribulacionismo a igreja nunca vai para o céu, tá? Na ideia do pós-tribulacionismo, pessoal que me ouve, no pós-tribulacionismo a igreja não vai ao céu, é bate e volta. E eu pergunto, onde se dará as bodas do Cordeiro? Onde se dará o bema de Cristo, que Paulo falou que todos hão de comparecer o tribunal de Cristo, porque após capítulo 19 de Apocalipse, é o milênio e o julgamento do trono branco. Então, esse argumento que na história da igreja não houve desenvolvimento, isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. Então, nós acreditamos que sim, haverá, conforme Apocalipse capítulo 7, aqueles que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7. Aqueles que não se arrependeram é aqueles que negaram o Cristo. No Apocalipse nós temos duas marcas. Ou a marca do Cordeiro na testa, ou a marca do Anticristo. Então aqueles que não têm a marca do Cristo não conseguirão. Então haverá salvação no período tribulacional com base em Mostra Apocalipse o texto, 7. Tá? Mostra o texto de pessoas se arrependendo, ímpios se arrependendo. Não, pastor, texto, capítulo texto 7 diz que haverá salvação de judeus e gentios. Apresenta o texto. Está aqui. Lê para mim. Apocalipse capítulo 7. E aproveita e mostra as bodas do Cordeiro acontecendo lá no céu em 7 anos. 7,14. Respondi, Senhor, tu sabes, estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Eles Cordeiro. vieram de onde? De grande tribulação. Então são os santos que atravessaram a grande tribulação. Mas, meu querido, irmão. tudo bem. Vamos lá, pastor César. Capítulo 6, verso 9, que o senhor gosta muito desse texto. Só um minuto, eu já vou voltar a palavra ao senhor. Capítulo 6, verso 9, nós concordamos aqui que está o início da grande tribulação. Eu e o senhor concorda aqui. 6, 9. Quando abriu o caminho do quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. A pergunta que faço ao senhor é a seguinte: essas almas estão no céu?
Essas almas, elas foram mortas na grande tribulação, sendo servos de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, só ler o texto, por causa do testemunho que sustentavam, e por causa, peraí, você falou do testemunho, outra coisa? Isso, 6:9. Por causa da palavra de Deus, Isso. e por causa do testemunho que sustentavam. Esses santos, eles morreram. As almas dele, aí tá falando das almas dele. Estão no céu? Estão debaixo do trono. Estão no céu? Estão debaixo do trono. Estão no céu? Elas estão no lugar que a Bíblia está dizendo que estão. Não, pastor César, a pergunta é clara. Essas almas aqui que estão clamando, estão no céu? Se você levar em conta que o paraíso é o terceiro céu, estão no céu. Então, quando que foi que elas foram para o céu, se no pós-tribulacionismo não existe céu? Mas aí tá falando da alma, meu irmão. Não tá falando. Aí não tem ressurreição ainda. Eles foram mortos durante. É só ler o texto. Eles foram mortos durante a grande tribulação e as almas estão aguardando. E o que elas estão falando lá? Pastor Marcelo, para que eles estão clamando por justiça, estão clamando pela volta de Cristo que ainda não aconteceu. Vamos entender. É o texto. Para o pastor César, estas almas, tanto do Apocalipse. Juliano, você tem que ser neutro aqui. Sim. Seja neutro. Mas peraí, o Juliano é pré. Não, ele tem que ser neutro aqui, pastor. Você debate aí o senhor, pastor, ninguém mais. Só para que o irmão entenda. O pastor César está dizendo o seguinte, que estes mortos do capítulo 6 e do capítulo 7, principalmente este do capítulo 6, é a igreja, que passa pela tribulação. E o pastor está defendendo que estes que aí estão não fazem parte da igreja. O pastor está dizendo que estas almas, como os cristãos dentro do período tribulacional, o corpo está em alguma sepultura. E a alma está debaixo do trono, aguardando o corpo glorificado na segunda vinda. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Só para o irmão entender o que ele quis dizer. O seu pai e a sua mãe faleceram. Não, entendi, aonde estão as almas deles? Não, entendi, eu estou dizendo. Não, onde estão as almas do seu pai e sua mãe? Estão no mesmo lugar. Mas estão no céu, pastor César? Estão no terceiro céu. O paraíso não é o terceiro céu? Vamos lá. O paraíso não é o terceiro céu? Vamos continuar. Peraí. O salvo não vai para o paraíso? Sim, O paraíso não é o terceiro céu? Então, aqui então, não há ressurreição aqui ainda? A ressurreição acontecerá. Mostra a ressurreição? Não. É ele que tem que mostrar, não sou eu. Então vamos lá. Quem são essas pessoas? Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, está dizendo assim, ó. Que eu vou o tempo é muito curto, mas vamos ler, lá. pastor. 7, 25 diz assim. Eu vou ler o 24 e 25 falando dos 10 chifres, da besta, do dragão. É a mesma coisa, esse texto aqui é o texto do Antigo Testamento correspondente a Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, versículo 5. Vamos lá. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo estão na grande tribulação. Cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos serão entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é 3 anos e meio. Mas não são judeus então, aí, pastor César? A profecia não é Daniel, não está falando para os judeus. Quem são os santos do Altíssimo? A profecia aqui falando sobre o fim do tempo, o fim do mundo. Quem são os santos no fim dos tempos? São só os judeus? São os judeus e os gentios. Então agora você tem que pegar esse texto e casar exatamente com Apocalipse capítulo 13 e versículo 5, que é o espelho desse texto, que foi lhe dada, agora eu estou em Apocalipse, uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias e autoridade. Veja que interessante, é o mesmo texto de Daniel, para agir por 42 meses. 42 meses também é 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus, o tabernáculo, saber os que habitam no céu. Então, lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Aí estão os santos de Deus sofrendo na grande tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Mostra alguém se convertendo? Não tem. Pastor Marcelo, nós vamos ler aqui alguns ouvintes. Agora que está começando. Sim. Eu vou te deixar agora explicar melhor ele falar. Estes santos para o pensamento pré-tribulacionista. Os santos que Daniel 7 diz e Apocalipse 13. Quem são esses santos? Na visão pós-tribulacionista, o pastor César diz que é a igreja que passa pela tribulação. O senhor pode comentar 2 minutinhos e aí eu vou se quiser fazer. Bom, nós não cremos em hipótese nenhuma que a igreja passe pela grande tribulação. Está firmado isso aqui. Né? Certo. Apocalipse 3:10, que o pastor César sabe muito bem, lá diz, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre... Não diz na hora, é que tes horas. E aí o pastor César, mas pastor Marcelo, é que é de dentro para fora. Eu não falei nada disso não. Calma, você nem tocou no assunto. Calma, deixa eu desenvolver, amado. O irmão vai me ouvir, não? Mas deixa eu fazer meu argumento.
Deixa, você tá dizendo aí, vai deixar eu falar? Não, eu não falei não. Vai deixar o seu amado falar aqui? Falar. Bom, ectes horas não diz na hora. Como eu creio, e o pastor César também crê na inspiração plenária da Bíblia, se fosse na hora, Juliano, dizia assim, entes horas. A igreja não passa pela grande tribulação. A igreja vai aos ares com Jesus, tá certo? Coisa que no pós-tribulacionismo não existe isso. Eu queria que depois o pastor César, né, a gente está desenvolvendo, encaixasse onde se dará o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, porque é a teoria do elevador. Sobe lá e volta. Como é que fica isso? Por exemplo, vou terminar. Quando a igreja vai aos ares, na segunda vinda, Jesus pisa ao Monte das Oliveiras. Onde encaixar esse texto também? Correto. Mas os santos, então, de maneira nenhuma é a igreja. Esses não, santos são judeus e gentios. Não é que eu não tenho resposta. São judeus e gentios que foram se convertidos. Acabou. Amém. Peraí, são judeus e gentios que são convertidos, então são a igreja. Não. Então acabou o seu argumento. Não acabou não. Mas vamos lá. Sua resposta, que os santos que estão passando pela grande tribulação, o senhor acabou de dizer que são judeus e gentios que se converteram. Que se são judeus e gentios que se converteram, são uma igreja. E a igreja está no meio da grande tribulação. Peraí, pastor César, o senhor não crê na distinção entre igreja, os judeus e os gentios? Não. Não crê? Não. Então como você me explica o texto de Paulo em 1 Coríntios 10, 32? Cita o texto. Portai-vos de tal modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. É uma questão de testemunho. Eu não posso dar, eu tenho que dar bom testemunho para os católicos. Mas são três pessoas ou não são? Como assim? Mas o que tem a ver o assunto? Não tem a ver com o assunto. De... A igreja de Cristo são salvos. Os santos no Novo Testamento, vamos lá, Coríntios capítulo 1. A igreja, Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja que está em Corinto, chamado para ser santo. Não. Os santos são a igreja. É simples. Você não quer admitir que a palavra santo é a igreja para você defender uma doutrina. Não, mas o que tem que ficar claro aqui é o seguinte, prestem atenção no argumento, nos textos e nas referências. Amém. Vamos lá. Então, os santos para o pré-tribulacionismo ali são judeus e gentios que se converteram no período tribulacional. Exato. Para o pós-tribulacionismo é a igreja. Agora, eu só quero falar sobre o bate-volta que ele está falando. Pastor, eu vou ler aqui e... Então, deixa ele falar, deixa ele falar. Tudo que todos os ouvintes vão falar, então não precisa ler. Isso aqui é o maior debate da musical, camarada. Então tá. Vamos lá. Depois Pastor César, só uma pergunta. Sobre bate-volta. Tá. Pode falar. Aproveitando então o bate-volta que o pastor Marcelo colocou, dentro do pensamento pós-tribulacionismo, quando a igreja vai para o céu? Bom, não tem céu para eles. Não, vamos ouvir agora. Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que eu defendo, o que eu entendo, é que a igreja estará para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Se ele subir, a gente sobe. Se ele descer, a gente desce. Se ele guerrear, a gente guerreia. Se ele sentar no trono, a gente senta. A igreja estará para sempre com o Senhor. É interessante a ardilosidade desse negócio de bate-volta, só que a doutrina pré-tribulacionista também tem bate-volta. Não é ardilosidade, pastor César. Você também defende um bate-volta. Eu não defendo, pastor César. Vou te provar. Se você é pré-tribulacionista, vão dizer que Jesus volta agora. Vamos na sua ideia. Se Jesus voltar agora... Mas eu que estou falando. Se Jesus voltar agora, haverá o arrebatamento da igreja, certo? Certo. A igreja vai para onde? Vai para os céus. E não volta nunca mais? Ela volta em glória. Então volta. Então você também defende o bate-volta. Não, mas espera aí. A diferença é que entre eu e você tem 7 anos. Agora, se você... É só você mostrar para mim que como que vocês falam de bodas do Cordeiro? Tá. Mostra um texto onde a bodas do Cordeiro dura 7 anos e é no céu. Um texto. Você é inteligente, pastor César. Obrigado. Você está usando de retórica falaciosa. Não. Só me mostra o texto. A semana de anos no casamento judaico, cada dia é um ano. Onde que se dará? No céu. Quando a igreja é arrebatada... Me mostra um texto. Pastor... Onde as bodas do Cordeiro é no céu e dura 7 anos. Se você mostrar o texto, eu retiro o que eu retiro. Está descendo do céu, meu amado. Apocalipse 19. Tem que ser no céu e 7 anos. Vamos lá. 19. Apocalipse 19. Depois dos céus, tal, versículo de número 6 e 7. 6 e 7. Então vimos uma numerosa multidão como de muitas águas, aleluia, pois o reino de Deus Todo-Poderoso, alegremos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou
Pois foi-lhe dado vestir de linho fino, porque o linho tal. Olha que bem-aventurados aqueles são chamados à ceia dos cordeiros, prostrei-me e tal. Tá aqui. Falta tá dizer aqui. Que é 7 anos é no céu. Tá aqui, viu o céu aberto e o cavalo branco, o seu cavaleiro Chegando. Tá aqui. É a volta de Cristo. Tá claro. Então, pastor, cadê os 7 anos? Cadê que as... Mas isso é uma construção exegética, pastor Exatamente, César. uma doutrina de homens. Não uma é de construção homens. exegética, uma doutrina de homens. Então tem que ficar claro aqui, que o pré-tribulacionismo é uma doutrina bonita, espiritual, César, mas montada. Não tem texto bíblico para isso. Mas mostra... Só um minutinho, pastor Marcelo. As bodas do Cordeiro, no versículo de número 3 e 4... mostra que ela ocorre junto com os 24 anciãos no céu. Sim. As bodas do Cordeiro é no céu. O problema dos 7 anos, então, não tem um texto, mas o Senhor faz uma exegese com Daniel capítulo 9, versículo 7. 70 semanas. As bodas do Cordeiro é no céu. Pastor, se no pós-tribulacionismo a igreja vai até os ares e volta com Cristo na terra, a pergunta fica, em que momento a igreja está no céu? Depois do milênio. O tempo todo. Depois a eternidade. Correto. É uma desonestidade, a menos que o pastor Marcelo não conheça o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois do milênio. Mas se ele conhece, é uma desonestidade falar assim, o pré-tribulacionista não acredita que a igreja vai para o céu. A diferença entre nós... A diferença entre a minha interpretação e a sua sobre a igreja estar no céu é apenas 7 anos. Porque no milênio a igreja vai estar aqui, não vai? Pra você? Sim. Então, 1000 anos a igreja vai estar aqui. Então, a igreja não foi pro céu também. Só foi 7 anos e voltou. Então, quem defende bate e volta também é você. Não, pastor. Vamos lá. Peraí, você não crê que a igreja vai pro céu, fica 7 anos e volta? João capítulo 14. Mas você crê que ela vai pro céu, fica 7 anos e volta? Vamos lá, João capítulo 14. Faz o seguinte, pastor Marcelo, segura o João 14. Você entendeu, né? Nós vamos ouvir aqui os ouvintes. Tem o áudio dos ouvintes, é isso? Solta aí. Vamos ver o que os ouvintes têm a dizer e daqui a pouco nós vamos pro intervalo porque tá pegando fogo. Paz do Senhor, bom dia. Já estou sendo convencido pelo pastor César, hein? Tá ganhando, hein? Eu acho que é depois, pastor, da grande tribulação. Essa grande tribulação nós vamos passar aqui sem o Espírito Santo, sem Jesus voltar. É aquele que for persistente que vai conseguir, né? Paz e graça, me chamo Ivan, sou aqui da Bahia. Eu acredito que a igreja passará sim pela grande tribulação, pois o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso nos evangelhos. Nós vemos aqui também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, todo aquele alarido, voz de arcanjo. Nós vemos também aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, aqui nos seus primeiros versículos, principalmente no 3, né, Paulo dizendo que ninguém vos engane. Então, assim, a igreja passará sim pela grande tribulação. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor César e pastor Marcelo. A minha opinião é o seguinte, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque está escrito na palavra que o Senhor livrará a igreja daquele grande dia. Então eu sou da opinião que a igreja não vai passar pela tribulação. Edelcio da Igreja Batista. Legal. Nós ouvimos aí os ouvintes, muita gente ouvindo, muita gente mandando mensagem. O debate é uma bênção, glória a Deus por isso. Quem ganha é o ouvinte, né? Sim. Neste programa de debates com bons debatedores. 2 minutos para cada, para a gente entrar no intervalo e depois nós voltamos. Pastor Marcelo, o ouvinte disse algo interessante, que é sobre o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo de número 3. O que nos parece é que a reunião nos ares ela só ocorre quando primeiro se manifesta o anticristo. Como o pré-tribulacionismo sai deste texto? Bom, pela cronologia do próprio texto de Tessalonicenses, não é? Começa 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, não é? Porque o Senhor dá a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. 17, depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Então, Paulo está respondendo, não aqui apenas uma questão escatológica, ele está respondendo uma questão histórica. Por quê? Porque na igreja dos Tessalonicenses, ele estava até parando de trabalhar, esperando a volta iminente, coisa que no pós-tribulacionismo não existe. O problema do pós-tribulacionismo é
o arrebatamento não pode acontecer a qualquer momento. Isso esvazia o sentido de bendita esperança de Tito 2, verso de número 13. Por quê? Na cronologia deles, como o pastor César está aqui expondo muito fortemente seu argumento, primeiro a tribulação, o anticristo, a tribulação e depois o aparecimento. Para nós, não. Jesus pode voltar hoje. E aí, em 2 Tessalonicenses 2, 3... Mais 30 segundos, pastor Marcelo. Já? Nós temos aqui pelo menos 3 manifestações do anticristo. No verso 3, não é? Está dizendo que ele vai se manifestar. No verso 6, também diz que ele vai se manifestar. E no verso de número 8, ele vai se manifestar. Então, nós defendemos aqui, sem isolar o texto, dentro do contexto, é o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, destruirá, tal. E Paulo vai dizer aqui o que detém, deixa eu achar o texto, verso 6. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado. Então nós temos pelo menos 3 manifestações aqui. No verso 3, nós sabemos que o anticristo já se manifestou. Não passou a hora, não? Então aquele que o detém é o que detém a manifestação. Detém Depois a que manifestação, ele for tirado... exatamente, que é uma figura para nós, para esse tribulacionista, entendemos assim, porque a palavra manifestação, o pastor César pode ver isso aí, aparece 3 vezes no texto. No verso 3, ele se manifestou. No verso 6 é a mesma palavra. E aqui também no verso 8 é a mesma palavra. Como o senhor entende, pastor César? O Espírito Santo está detendo, porque só o Espírito Santo pode deter. Vamos lá. Eu entendo do jeito que está no texto. É interessante que, assim, eu não sou seguidor de homens. Eu creio no que a Bíblia diz e do jeito que ela diz. Pastor Marcelo, você percebeu que ele fugiu da sua pergunta. A sua pergunta não foi sobre isso, sobre quem eu detenho. A sua pergunta foi sobre... Nós sabemos que antes de aparecer, antes de Cristo aparecer, vai chegar o anticristo. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo diz isso em Tessalonicenses capítulo 2, irmãos. Não queremos que vocês fiquem achando que a volta de Cristo já aconteceu. Porque a volta de Cristo e a nossa reunião com ele, a volta de Cristo, a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha o filho da perdição, o homem do pecado e tal, que se opõe sobre tudo que se chama Deus e não sei o que lá. Mas veja como é. Para defender uma doutrina montada há 200 anos atrás, que é o pré-tribulacionismo, montado por John Derby e tal, tudo mais... Aí o pastor Marcelo se agarra no versículo 6 e 7. Mas é como se for. O texto não diz que é o Espírito Santo. Esse é um objeto de debate. O texto não diz que é o Espírito Santo. Mas quem pode deter o anticristo, pastor César? Quem Deus quiser. Por exemplo. O homem pode deter? Então vamos lá. Se o arcanjo Miguel, se o anjo que vai pisar. Quem é o anjo que vai pisar na cabeça da serpente? É o arcanjo Miguel. E qual é o problema? Por quê? Porque Deus deu o poder para ele. É só ler Apocalipse capítulo 13. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Eu quero fazer só 2 perguntas. Vamos lá. Mateus capítulo 24, 29, Jesus Cristo disse que voltará depois da grande tribulação. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e vai ver o sinal no Filho do Homem. Então, pastor... e lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, fala que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecerá na última trombeta. Como é então que tem 2 perguntas, pastor Marcelo, nós vamos para o intervalo, depois do intervalo você responde ao tempo de você consultar Mateus 24, versículo 29 a seguir, e qual é essa última trombeta de Apocalipse 11 com 1 Coríntios 15. Bora. Vamos para o intervalo, tá pegando fogo e logo nós voltamos. Em nome de Jesus. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a Musical FM. 24 horas com uma programação que faz a diferença. Diferença para entregar a verdade de Cristo. Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração. No seu rádio. No seu celular. No nosso aplicativo. Nas suas redes sociais. A Musical está mais perto de você. Musical FM. Mais unidade cristã.
Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos no debate na Musical FM, Pastor Marcelo, Pastor César. Enquanto eles ficam debatendo aqui também durante o intervalo, eu tenho uma promoção extraordinária para você, ouvinte. Estou falando algo que eu sou suspeito de falar porque eu já cursei este curso com o melhor material que você não vai encontrar no Brasil, um conteúdo extraordinário com 20 matérias. É isso mesmo, estou falando do curso da Faculdade Teológica Bethesda. Eu fiz o básico, fiz o médio, também fiz o bacharel, mas hoje está um preço que deixa qualquer um que fez no meu tempo com raiva. Hoje nós temos este curso, capa dura, 20 matérias, com plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, carteirinha do aluno, professores altamente qualificados, eu sou um dele, por isso que eu estou falando também, e tudo isso você estuda por 18 meses. Aí você deve estar perguntando o seguinte: em 18 meses, então eu pago 18 parcelas? Não, coisa nenhuma. Você paga somente 6 parcelas de R$ 99. Tem mais? Tem brindes. Você ainda ganha escola de ministério e intensivões pela Faculdade Teológica Bethesda. Escute bem o que eu estou te dizendo. 6 vezes de R$ 99, você estuda 18 meses com curso de capa dura, com 20 matérias, plantão tira dúvidas com professores qualificados. Tudo isso você vai aprender, crescer no conhecimento e na graça, pagando somente 6 vezes de R$ 99. Você ainda ganha escola de ministérios e também os intensivões. Como que eu faço para adquirir este material e ter todo este conteúdo e, quem sabe, um dia estar aqui debatendo, porque este é o meu caso depois que eu estudei? Você pode ligar no 9907-6844. Ligar não, chamar pelo WhatsApp. Chamar pelo WhatsApp 011 9907 6844. Vou repetir mais uma vez para dar tempo de você. Tá errado. É 99007. 99007 6844. Beleza? Beleza, vamos lá mais uma vez. 011 99007 6844. Para você anotar aí, você que se perdeu como eu. Agora, 011 99007 6844, o melhor curso de faculdade teológica do Brasil pela Faculdade Teológica Bethesda. Voltando aqui, nós temos 2 perguntas para o pastor Marcelo. A primeira pergunta é: Jesus é pós-tribulacionista? Mateus 24, versículo 29 a seguir. E tem uma outra pergunta também, que é sobre a última trombeta de Apocalipse 11, se essa simetria com 1 Coríntios 15. Qual última trombeta é esta? Vamos lá. Eu quero divulgar o meu Instagram, porque o debate está tão pegando fogo aqui. Pastor César está Vai dar tempo? Ativo, né? Então, Marcelo Hebraísta dele, né? Instagram. Certo. Marcelo Hebraísta Instagram. Bom, quanto à questão de Mateus capítulo 24, nós não temos nenhum problema, porque para nós é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Tanto que eu falei aqui para o pastor César, o capítulo 24 e o texto que ele cita, o verso de número 29, a tribulação daqueles dias, quando você pega a concordância, está remetendo à profecia que o povo judeu, por negar o Mashiach, iria passar. É só pegar uma boa concordância bíblica, lá, o sol se escurecerá. C. Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31. Mateus, pastor Juliano, é um evangelho altamente judaico. Por exemplo, nem usa a expressão reino de Deus, usa a expressão Malhut Hashamayim. Então Jesus está falando do período da grande tribulação, todo o contexto de Mateus capítulo 24, do abominável, da desolação, da fuga, é eminentemente judaico. Isso então não é um problema para nós. Essa segunda vinda não está inserida no arrebatamento do Não está, não está. É algo destinado a Israel. Israel. Estes escolhidos que aparecem aí são judeus. São judeus. Legal. Sobre a última trombeta de Apocalipse 11, da 7, com 1 Coríntios 15. Eles querem concatenar com 1 Coríntios 15, 52. Mas as trombetas em Israel, nós temos que analisar as trombetas no contexto judaico. Por exemplo, eu escrevi um livro chamado Shofar, em que eu mostro pelo menos 7 ocasiões em que o shofar era tocado em Israel. Então, a trombeta de Tessalonicenses é a trombeta para o arrebatamento. A trombeta de Apocalipse, a 7ª trombeta, é a trombeta que vai continuar anunciando o juízo de Deus.
Então não pode ser o fim, porque ainda vai ter as outras coisas que se sucederão. A volta gloriosa de Jesus só se dará em Apocalipse capítulo 19. Então eles tentam concatenar, mas trombetas, se você vai estudar a festa Yom Teruah, a festa das trombetas, as trombetas tinham vários significados. Chamar para a guerra, anunciar a chegada do rei, anunciar um tempo de guerra. Então nós fazemos essa distinção. Por quê? Não é a última ainda. É a última, mas ela está anunciando que as pragas vão continuar acontecendo, que o juízo... É a última, mas não é a última? Lá? Eu disse assim, pastor César, vai continuar acontecendo, porque no pensamento pós-tribulacionista é a última para chamar para a volta do Senhor Jesus. O pós. É a última ou não é a última trombeta? Para anunciar as calamidades, sim. A sequência de taças, é isso? Exatamente. Então a ressurreição acontece na última trombeta, certo? Do Apocalipse. Não, que é o que tá lá. Vamos lá. Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós morreremos. Todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Aí tá falando que o arrebatamento barra ressurreição acontecerá no toque da última trombeta. O toque da última trombeta é antes da grande tribulação. Que trombeta é essa, então? É a trombeta que anuncia a chegada do Messias, pastor César. E essa trombeta acontece... Ela é a 7ª trombeta lá das 7 trombetas. Não, para vocês, para nós não. Do Apocalipse, então, 11, essa última trombeta é trombeta de juízos. Trombeta de juízos, nada exatamente. tem a ver, então, harmonizando com a trombeta. Vamos lá. Legal. Então, posso falar agora? Esse é o pensamento pré-tribulacionista. Sim, pode falar. Então você bem sabe muito bem. Sim. Qual é o problema do pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele tem uma leitura linear do Apocalipse. E essa leitura linear é muito prejudicial. O Apocalipse tem 3 grupos de 7. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E isso acontece de forma intermitente. É muito simples. Por exemplo, primeiro selo, Apocalipse 6, tem o cavalo branco. Primeira trombeta, Apocalipse 8, tem a saraiva de fogo. Primeira taça, chaga maligna. Vamos, sei lá, terceiro selo, cavalo preto, 1 quilo de trigo fica 1 denário e tal, tudo mais. Terceira trombeta, a estrela cai nos rios, prejudica as plantações, por isso o quilo do trigo dá daquele preço. Terceira taça, os rios e fontes são prejudicados, que é a mesma coisa. Então, sei lá, qualquer taça, trombeta e selo que você pegar... São sequenciais, São sequenciais. O primeiro selo, a primeira taça, a primeira trombeta, eles estão orquestrados de forma conjunta. Pastor, não tem saída para que o ouvinte entenda, então o senhor vê os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças como o mesmo evento de 7. Como o mesmo evento de 7. Tirando a ordem cronológica que o pastor Marcelo... Não, você pega, por exemplo, sexto selo, tem um tremor de terra, Apocalipse 6:12, um tremor de terra, o sol fica escuro e tal, os homens fogem. Sexta trombeta, tem lá o anjo do Eufrates, não sei o que lá e tal. Os homens não se arrependem. Sexta taça, também está sobre o Eufrates. Veja, os capítulos são diferentes, mas o que acontece é exatamente a mesma coisa. Quarto selo, cavalo branco, mortos, a espada, fome e peste. Quarta trombeta, 1/3 da lua, tal do sol. Os homens também que se abrasam com fogo. É a mesma coisa. Então, o problema do pré é que eles entendem de forma linear todos os textos. Okay. E quando acontece a 7ª trombeta, que é o fim, acontece a volta de Cristo. É só ler o que acontece na 7ª trombeta do Apocalipse 11, que você vai ver a descrição exata do que está acontecendo no Apocalipse e a volta de Cristo. Vamos lá. Professor Marcelo, dentro da visão pré-tribulacionista, ela é dispensacionalista. Vou fazer uma pergunta para o pastor César, mas fica com essa. As 70 semanas de Daniel, a última semana, ela está para ocorrer? Como que o pré-tribulacionismo vê essa distinção entre Israel e igreja? Segura. Pastor César, dentro do pensamento pós-tribulacionista, diferente do pré, quase todos os dispensacionalistas pensam assim, que após a Batalha do Armagedon haverá um julgamento de nações. Geralmente interpretam que esse julgamento de nações se dá no juízo final. Tudo bem. Dentro do pensamento pós-tribulacionista, a igreja é arrebatada na segunda... Só te corrigir, 70 semanas não fala de julgamento de nações, não. Não. É outra pergunta, não tem nada a ver. Quando Cristo vem na sua segunda vinda, estabelecer o milênio, a igreja é arrebatada. Então todos os salvos que estão na terra, eles são arrebatados, os salvos. Quem são estes que povoam o milênio, que vão povoar o milênio? Se todos os salvos, eles irão
receber um corpo de glória e os mortos irão ressuscitar, ficou na terra somente ímpios. Correto? Sim. Estes ímpios terão uma segunda chance dentro do milênio com o reino literal de Cristo? A Bíblia não disse que vai ter outra chance. Eu não defendo segunda chance para nada. Jesus Cristo disse, quando ele voltar, acabou tudo. Quem defende segunda chance são os pré-tribulacionistas. Sim, mas estes ímpios que estão dentro do período tribulacional, eles não se arrependeram, como o senhor disse, eles não se arrependem. O anjo passa, prega o arrependimento, eles blasfemam contra Cristo. Então, quando Cristo vem na segunda vinda, a igreja é arrebatada. Os salvos, ficou na terra somente ímpios. Depois do Armagedon. Estes ímpios que blasfemaram, que não aceitaram a Cristo, eles vão receber o governo de Cristo, vão ser obrigados a receber o governo de Cristo, porque lá em Apocalipse 2:27 fala que aquele que vencer regerá as nações com vara de ferro. Eles podem ser salvos? Eles são as nações regidas com então, vara de ferro. A Bíblia não fala essa... sobre salvação para eles. A Bíblia não fala. Então, na batalha de Gog e Magog, alguns... Não, a batalha já foi. De Gog e Magog, ela ocorre depois do milênio. Não, peraí. A batalha do Armagedon já foi. Quem ficou é ímpio. Quando Jesus voltar e começar o milênio, passa o milênio. A Bíblia diz assim, ó, no final dos milênios, Satanás será solto e sairá enganar essas nações como a areia que está na praia do mar. E descerá fogo do céu e consumirá Satanás e seus adeptos. É o que a Bíblia diz. E na sequência acontece a segunda ressurreição. Esses que vão ser enganados, são todos ou não são todos? Parece que são todos. A Bíblia não fala. Então, o senhor entendeu, pastor Marcelo? É que eu não entendi o seu argumento. É porque quando Cristo ele arrebata a igreja na segunda vinda, os salvos eles sobem glorificado. Os mortos ressuscitam. Isso é a segunda vinda. Só que Cristo vem na terra e implanta o milênio. Quem ficou na terra são ímpios. Se Cristo vai regê-los com vara de ferro e são nações, como diz o texto, são só ímpios. Eles teriam uma segunda chance, uma repescagem, uma oportunidade? A Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, todos que vão estar dentro do milênio, então no eu final... Eu tô dizendo que a Bíblia não diz. Eu não tenho como fazer doutrina em cima do silêncio da Bíblia. Quem faz doutrina no silêncio da Bíblia são os pré. O senhor entendeu, pastor Marcelo? Entendi. Então existe uma segunda chance para aqueles que estão no milênio ou não? Mas o senhor responde aquela pergunta. Vou responder a questão de Israel e igreja. É inegável, e o pastor César não pode negar isso, mesmo com o pós-tribulacionista, que Deus tem um plano para Israel. Tanto que há um parêntese em Romanos 9, 10 e 11... Israel é a única nação do mundo que tem um passado, a eleição, o presente, a rejeição e o futuro, a restauração. Capítulo 11 de Romanos diz, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Então, há uma clara distinção na Bíblia entre Israel e a igreja. Israel nunca teve posse de todas as fronteiras. Deus prometeu para Abraão. Israel nunca teve posse de tudo. É por isso que nós defendemos, e aqui respeitando o pastor César, que diz que nós fazemos argumento no silêncio, que a teoria do pré-tribulacionismo é nova. Não, nós estamos concatenando os textos. Nós estamos dizendo que há. Para nós, a semana lá de Daniel 9:27 é uma semana literal que vai se cumprir. Tanto que Daniel 9:27 diz que ele fará firme uma aliança com muitos. Vai fazer uma aliança com quem? Com os judeus. Por uma semana, nós entendemos aqui, como eu disse, a semana é semana de anos, e depois fará cessar o sacrifício. Então, para nós, pré-tribulacionistas, que levamos a Bíblia na literalidade, nós não espiritualizamos. Nós acreditamos que Deus tem um futuro. E esse tratamento para Israel... Se você leva na literalidade, aonde você arrumou uma pausa entre a 60ª semana e a 70ª semana? Porque a Bíblia não fala pausa lá em Daniel. A Bíblia diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santidade. Sobre tua santidade para fazer isso, X, PTO. Aonde você arruma uma pausa? Com que autoridade você fala que as 70 semanas não terminou? Quando fará, porque se terminou, então já está cumprido. Como Jesus disse. Claro que já está. Então Jesus errou, quando disse que ia voltar para aquela geração. Mas aonde está escrito que ele vai voltar aí? Não, eu estou dizendo. É só você ler o texto. Pastor César, se há literalidade e a semana já se cumpriu... Assim, o senhor defende a literalidade. O senhor acabou de falar que lê o texto de forma literal. Sim, é assim de que o pré-tribulacionismo... Aonde tem uma pausa? Eu não estou falando de pré e pós. Aonde tem uma pausa? Não, mas o debate aqui não é sobre literalidade, não. Eu estou expondo meu pensamento. Eu estou expondo dizendo que o anticristo vai cessar o sacrifício, ou seja, ele vai enganar os judeus, isso acho que até o pós-tribulacionismo encontra, porque tem que se cumprir essa profecia. Isso ainda não se cumpriu. Não se cumpriu, vai se cumprir no futuro. Então é porque para ele as 70 semanas Daniel ainda está rolando. As 70 semanas para o senhor, ela já se cumpriu? Claro, dá aí o texto. Aqui o texto. O texto diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, a sua santidade, para fazer o quê?
para restaurar, edificar Jerusalém, até ungir do príncipe 7 semanas mais 62, quer dizer, até chegar a Jesus. 69 semanas, 7 mais 62, as praças e tal. Depois disso aí, será morto o ungido, ele fará uma aliança, o ungido fará uma aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ungido? O Cristo. Cristo é o Cristo, a palavra aqui é Mashiach. Entendi. A palavra aqui é Mashiach. O Mashiach fará uma aliança com... Pensa na última semana. Sim. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele será cortado. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Não. Terreno. 3 anos e meio. Sim. 3 anos e meio não é metade de uma semana? Na metade da semana ele será cortado, morto. E vai fazer cessar o sacrifício. Quem faz cessar o sacrifício aí é Cristo. É só ler o texto. Ele vai ser morto, e porque ele é morto, o sacrifício é cortado. É por isso que lá em Hebreus, a Bíblia fala que não é mais por causa de sangue, de touro, de bode, de animal nenhum. Jesus, na cruz, tornou obsoleto todos os sacrifícios. Aí ele fará aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos. Na metade da semana ele vai ser morto, fazendo cessar o sacrifício, e 3 anos e meio depois acaba a profecia das 70 semanas, quando no capítulo 10 do livro dos Atos se converte o primeiro pagão. Então, para o pós-tribulacionismo, as 70 semanas já se cumpriu. Para o pré-tribulacionismo, falta ainda a última semana. É só mostrar se tem pausa ou não no texto. É por isso que nós estamos aqui. Eu nunca vou concordar com o pastor César. Mostra a pausa. E jamais só mostra o texto. Ele vai concordar comigo. Ele dá mostra onde no texto tem uma pausa. Ele dá o cumprimento histórico com a destruição do general Tito no ano 70 depois. E eu respeito. Não dei não. Não dei não. Não é verdade. O fim das 70 semanas de Daniel termina na conversão de Cornélio, que acontece exatamente 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Porque a profecia, pastor Marcelo, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, o que Daniel está falando, Deus através de Daniel está falando é o seguinte: Israel, a minha aliança com vocês termina em 70 semanas. Daqui 70 semanas, ou seja, 490 anos, o meu trato não é mais com vocês. E quando Cornélio se converte, que é exatamente 3 anos e meio depois da morte de Cristo, o trato de Deus agora não é com um povo, uma nação, mas é com todos os povos. Entendi. Então, legal. Pastor, no pós-tribulacionismo não há a ideia dispensacionalista, então? Não. Distinção entre Israel e a igreja? Não. No pré-tribulacionismo existe essa distinção entre Israel e a igreja. Todas as doutrinas humanas... pastor César. Formadas depois... Entendi. Nós vamos fazer o seguinte, é 11h50. Já acabou o debate. Nós vamos chegando ao final. Bom, nós vamos ver depois do programa quem ficou com o cinturão, e aí depois a gente vai marcar e eu vou entrar. É assim, eu não estou preocupado aqui... Pastor Marcelo, rapidinho. Vamos fazer o seguinte. Quem 11h51. Eu estou aqui preocupado em falar as escrituras como o pastor César. O povo vai julgar. O programa começou com você. Foi isso? Sim. Legal. Então nós vamos encerrar, pastor César. Tem uma vinhetinha Ele vai soltar uma vinhetinha para encerrar. Fechou, beleza. Solta aí. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, estamos voltando aqui ao programa de debates, e o debate hoje foi um debate que acrescentou muito na vida dos ouvintes. Começou com o pastor Marcelo, nós vamos começar com o pastor César aqui. O ensejo final, pastor César, você tem 2 minutos e meio, depois o Marcelo 2 minutos e meio para encerrar. É menos, vamos lá então. Vamos lá. O que falta para o pré-tribulacionismo? Mostrar na Bíblia, um texto onde o arrebatamento é secreto, onde ninguém vai ver. Onde Jesus some em milhões de pessoas e ninguém percebe. Não existe esse texto. Não existe esse texto. Falta para o pré-tribulacionista mostrar na Bíblia que são 7 anos de bodas do Cordeiro. Não existe esse texto. Não existe esse texto. Falta para o pré-tribulacionista mostrar que Jesus vem em 2 etapas. Uma secreta e outra visível. Não existe esse texto. Não existe esse texto. Falta para o pré-tribulacionismo mostrar que vai ter outras ressurreições depois da ressurreição dos mortos. Faltou essa hoje, né? Outras ressurreições, porque se vai ter salvação, ele defende que vai ter salvação no meio da grande tribulação. Ele falou isso. Mas veja, Apocalipse 9:13, 9:20, homens não se arrependem. Apocalipse 16:9, homens não se arrependem. Apocalipse 16:21, os homens blasfemam. Tudo no meio da grande tribulação, não tem arrependimento. Correto. Se ele defende que tem, e vão ser mortos durante a grande tribulação, os que se converteram depois do arrebatamento, que na cabeça dele já foi,
Aonde é que eles vão se ressuscitar? Porque lá em Apocalipse 20 fala que só tem 2 ressurreições. Uma de salvo, uma de perdido. A primeira ressurreição é só para os salvos. A segunda é só para os perdidos. Se o cara ressuscita depois, ele ferrou. Então, faltam textos bíblicos. Infelizmente, a doutrina pré-tribulacionista é bonita, é espiritual, mas é apenas uma doutrina de homens. Não resiste à leitura simples do texto bíblico. Legal. Pastor César fez seus comentários finais. Pastor Marcelo encerrando também. Bom, falta ao pós-tribulacionismo explicar a metáfora do elevador. A gente sobe, dá uma breve olhada e desce. Tá? Escuta. Responder antes de ouvir é estutice e vergonha. Eu te escutei, você me escuta agora. Respeita a autoridade. Falta ao pós-tribulacionismo explicar onde será o tribunal de Cristo e os galardões. Falta ao tribunal de Cristo mostrar a promessa de Jesus em João capítulo 14, que ele fez morada para que onde ele esteja, nós estejamos também. E o pós-tribulacionismo inverte as coisas, que primeiro é tribulação e depois o arrebatamento. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados, porque senão não tem nexo. Jesus diz assim, vigiai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Ora, para que mandar vigiar se primeiro vem a grande tribulação e depois o arrebatamento? Então falta eles explicar isso. Destrói tanto a iminência, a volta de Cristo, que pode ser agora, quanto a literalidade dos textos. E falta também explicar a bem-aventurada esperança, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e Apocalipse 3:10, que nós seremos guardados da hora e não na hora da tribulação. Legal. Nós ouvimos aí os debatedores, foi uma bênção para todos os ouvintes. Falamos também sobre o curso da Faculdade Teológica Bethesda com 20 matérias e você estuda 18 meses, mas paga somente R$ 6,99. O telefone 99007-6844. 99007-6844. Eu, como um bom pré-tribulacionista, gostei muito do debate, dos dois argumentos, e vou passar o microfone, como a gente diz na Assembleia, para quem é de direito, pastor César. É verdade, é verdade. Obrigado, eu acho que foi muito bom. Decidam vocês aí que ouviram, né? Quem foi melhor ou não, mas a ideia não é essa. O senhor foi melhor. A ideia não é essa, né? Mas a ideia é expor os pontos, né? Então aqui no YouTube perguntando quando vai ter a próxima, quando vai ter a próxima, quando vai ter a próxima, porque são muitos assuntos pertinentes à questão do pré e pós-tribulacionismo. Mas espero ter apresentado bem aí a visão que eu entendo e creio que o pastor Marcelo também espera a mesma coisa. A gente fica por aqui, mas às 14h tem o bom e velho programa Crescendo na Fé. Vamos junto. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.